Bom dia, segundo ano. Vamos para a última aula do bimestre e na aula de hoje nós vamos trabalhar a história da festa do Divino Pai Eterno como legado da história da cultura de Goiás. Vamos lá? Bom, eu trouxe essa imagem porque ela é o símbolo da festa do Divino Pai Eterno, né, que é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu acredito que exista algum aluno que já participou e sabe como funciona essa festa. É uma festa religiosa que tem um legado histórico muito bonito e importante, e é o que nós vamos estudar na aula de hoje. Festa do Divino Pai Eterno. O medalhão. A devoção ao Pai Eterno teve início por volta de 1840, que foi bem na época mesmo das bandeiras, quando os bandeirantes chegaram aqui atrás do ouro. E aí, como eu já falei para vocês, eles deixaram esse legado, né, dessas festas religiosas que acabaram virando um patrimônio cultural da história de Goiás. E aí, essa devoção ela é representada pelo casal de agricultores Constantino Xavier Maria e a Ana Rosa de Oliveira, que vieram se estabelecer nas proximidades do córrego Barro Preto, distante aproximadamente 22 quilômetros do município de Campininhas das Flores, aqui no Goiás. E aí Constantino era um homem muito religioso e, neste ponto, apoiado pela esposa, começou a trabalhar na terra para a plantação. Era um meio que eles tinham para sobreviver, claro, né? Era na agricultura. E aí, um certo dia, enquanto ele lidava no campo, a enxada tocou algo rígido que não era pedra. Ao conferir, notaram ser um medalhão belíssimo de barro, com tamanho em torno de meio palmo de circunferência, onde estava representada a Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria, que seria aquela imagem anterior que eu mostrei para vocês. E aí, eles sendo muito religiosos, né, eles beijaram o medalhão sagrado e levaram-no para casa. Constantino e seus familiares começaram a rezar diante do medalhão encontrado. A notícia se espalhou e outros moradores locais passaram a rezar junto à Santíssima Trindade. Olha que interessante. Eles eram religiosos e aí, por eles terem encontrado esse medalhão lindo, isso se tornou um símbolo, né, para eles, um símbolo religioso, e aí eles rezavam a Santíssima Trindade porque era como se fosse um sinal de Deus e tudo. E aí a primeira capela, em meados do século XIX, foi construído o Santuário do Divino Pai Eterno. E aí, em 1848, foi construída, coberta de folhas de buriti, a primeira capela. Tudo isso por conta do casal que encontrou o medalhão. E aí, com o aumento dos fiéis, foi necessária a construção de uma capela maior, que foi construída às margens do córrego Barro Preto. Ou seja, esse medalhão, que representava a Santíssima Trindade, ele gerou uma repercussão tão grande que eles começaram a construir capelas em adoração. E aí uma terceira capela foi erguida em 1876. O primeiro santuário do Divino Pai Eterno foi inaugurado em 1912. Este foi o primeiro santuário que passou a ser mais conhecido como Santuário Velho e que atualmente é a paróquia matriz de Trindade. Então, a cidade de Trindade ela foi montada por meio desse córrego, né, do Barro Preto, e em cima de toda essa história da Santíssima Trindade, e aí eles construíram esse santuário do Divino Pai Eterno. E aí, né, essa imagem, né, Constantino encomenda ao artista plástico que morava na cidade de Pirinópolis que retocasse o medalhão, mas este fez uma réplica em madeira. Constantino não tinha dinheiro para pagar
por aquele medalhão, então deu o dinheiro que possuía ao seu cavalo, e seu cavalo como pagamento. Como não tinha outro meio para regressar à Vila do Barro Preto, retornou caminhando num trajeto, né, com a imagem feita pelo famoso artista. Olha que interessante, ele fez como se fosse uma passagem, né? E que pode ser vista hoje onde é situado o Santuário Velho. E aí a imagem, a partir do medalhão, não alterou a fé dos devotos e nem diminuiu os milagres que as pessoas recebiam. Então, veja bem, o símbolo que tem essa festa do Divino Pai Eterno, ela tem uma história por trás. E essa história começou com esse senhor, Constantino. E aí, o que ele fez, né? Ele pegou essa imagem de madeira e fez esse trajeto, levando a imagem, porque ela era de suma importância para ele. E aí, esse ato fez com que essa festa do Divino Pai Eterno se tornasse um legado, um patrimônio. E aí ela é relembrada todos os anos, e aí eles fazem esse percurso igualmente o que Constantino fez assim que ele recebeu a imagem de madeira. E aí o significado da imagem, aquela imagem lá do início que eu trouxe para vocês, que é essa aqui, que simboliza a Santíssima Trindade. A representação artística das três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, se caracterizam pela imagem do Pai mais velho, né, que é o Deus Pai, do Filho mais jovem, que é Jesus, e do Espírito Santo em forma de pomba, como é narrado no Evangelho, coroando Maria Santíssima, certo? Mãe de Jesus, a primeira que acolheu o chamado de Deus Pai, a conceber do Espírito Santo Jesus. E isto faz com que Maria, a primeira cristã, faz de Maria a primeira cristã, ou seja, em Maria, todos os homens que acolhem Jesus em seus corações são cristãos. A proximidade entre as pessoas divinas lembram a unidade, três figuras, a Trindade, Deus, Uno e Trino. Então, vocês podem perceber aqui que aqui é o Deus Pai, né, que é o mais velho, o Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, que simbolizando a pomba, e Maria. Então, esse é o símbolo da Santíssima Trindade e é o que é enaltecido nessa festa do Divino Pai Eterno. E aí a festa da Trindade, que é realizada todos os anos lá na cidade de Trindade, ali perto de Goiânia. A festa é realizada todo ano no primeiro domingo do mês de julho, em Trindade, no estado de Goiás, onde recebe mais de 2 milhões e meio de fiéis do Brasil inteiro. Só que, infelizmente, esse ano, né, gente, com a quarentena, infelizmente, não vai ser possível eles realizarem essa festa muito bonita que acontece ali em Trindade. Então, essa festa ela ficou como um legado histórico, é um patrimônio histórico da cultura religiosa do estado de Goiás. É uma história muito bonita, né? E aí, para quem é religioso, para quem é cristão e que não conhecia sobre, fica aí a dica, ok? E aí, gente, a atividade de hoje vocês vão elaborar uma síntese sobre a festa do Divino Pai Eterno e a sua história de mais ou menos 10 linhas no caderno. E aí eu vou pedir que vocês escrevam esse texto lá no fórum, como participação de vocês, ok? Então, essa foi a nossa última aula. Eu espero que vocês tenham entendido. E aí, qualquer dúvida, podem perguntar e participar lá no fórum. É de suma importância a participação de vocês, porque essa participação conta como pontuação do bimestre, tá? E, gente, não participem só com ok. Não, perguntem, tirem dúvidas, falem sobre a festa, quem conhece tudo, tá? Por favor,
Vamos participar do fórum. E aí, na semana que vem, nós teremos o teste. E qualquer dúvida, é só me procurar, então, lá no fórum. Um abraço e boa aula!